Olá a todos, amigos e amigas. Todos nós estamos acompanhando os acontecimentos que têm se desdobrado nesses últimos dias, desde da eleição do último dia 30. E nós temos visto que algumas pessoas ainda insistem em se manter nas ruas, ainda insistem em fazer algumas barricadas e também insistem em se colocar na frente dos quartéis generais, conclamando, pedindo uma intervenção federal ou uma intervenção militar ou o que quer que seja que eles tenham pedido. Eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês porque eu recebi um vídeo de um influenciador da extrema-direita que está foragido, está fora do Brasil, está nos Estados Unidos. Mas ele vem insuflando, influenciando, incentivando as pessoas a cometerem certos crimes. Eu quero trazer esse vídeo para você que tiver acesso a esse material, a essa minha fala, não venha a cometer crimes incentivados, motivados pela fala desse camarada que vem criminosamente agindo contra a nossa democracia, contra o nosso país. Então eu vou deixar aqui para vocês alguns conselhos com base nas normas brasileiras, com base na Constituição Federal e com base também no Código Penal Brasileiro, para que você esteja ciente de que se você seguir os passos desse influenciador, você vai acabar sendo preso. Primeiro de tudo, é importante nós deixarmos claro aqui que a manifestação ela é legítima. Você pode se manifestar, você pode opinar, você pode não se conformar com alguma coisa. A Constituição Federal ela dá essas garantias para você. A liberdade de opinião, liberdade de manifestação do pensamento. Tudo isso é legítimo. O que você não pode é cometer crime. O que você não pode é querer atentar contra o Estado Democrático de Direito. E quando você se põe a conclamar, a pedir uma intervenção federal ou a pedir uma intervenção militar, você está cometendo um crime. Você está falando contra o Estado Democrático de Direito. E existem normas, existem leis que vão pesadamente te impedir de fazer isso. Pense bem. E o que está acontecendo é que muitas pessoas estão se manifestando e nessas manifestações elas têm cometido crime. Crime contra a ordem democrática. Crime contra o Estado Democrático de Direito. Então elas têm usado do seu direito de se expressar, elas têm usado do seu direito à manifestação para cometer crime. Eu obtive acesso a um vídeo de um camarada que tá fora do país. E nesse vídeo, ele incentiva as pessoas a declararem um Estado ilegítimo. Ele infla as pessoas a buscarem atentar contra o Estado posto, declarando que o Estado não é legítimo, que as autoridades não são legítimas. Ele começa estabelecendo a narrativa dele, dando a ideia de que no Estado, atualmente no Brasil, a única autoridade que obedece à Constituição Federal é o Jair Bolsonaro. Na opinião dele, só o Bolsonaro está agindo dentro das 4 linhas da Constituição Federal. E por isso, ele quer que as pessoas venham para as ruas para declarar um Estado ilegítimo. Por quê? Agora que as urnas revelaram que o presidente Jair Bolsonaro perdeu a eleição, ele entende, na visão pífia dele, que agora o Estado é ilegítimo e as pessoas não devem aceitar nenhuma imposição do Estado, as pessoas não devem se dobrar a nenhuma lei e as pessoas não devem obedecer nenhuma autoridade. Isso é crime, crime contra o Estado Democrático de Direito, como nós vamos ver aqui no decorrer desse vídeo. Pois bem, a primeira resposta que cabe a ele é a seguinte: o Estado brasileiro é legítimo. O Estado brasileiro foi fundado na Constituição Federal de 1988.
O Estado brasileiro foi fundado lá no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, através da Constituinte. E lá no artigo 1º traz muito bem a legitimidade do Estado, a legitimidade do Brasil. É ali que é fundado o nosso país, já no artigo 1º da Constituição. Então, o senhor que trouxe essa afirmação de que o Estado é ilegítimo, deixou de observar a própria Constituição Federal. Então eu aconselho que o senhor, antes de chamar as pessoas a saírem para as ruas, leia a Constituição Federal e veja que o nosso Estado, ele é sim legítimo. O Brasil, ele é legítimo. É um Estado posto, criado pela vontade do povo na Constituinte. Então, pense antes de incentivar as pessoas a praticarem atos que no futuro podem trazer graves consequências a elas. Além de você estar cometendo crime, você ainda induz as outras pessoas a cometerem crime também. Então existe aqui a necessidade de nós citarmos o artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E aí traz ali os seus fundamentos. Então, senhor irresponsável, antes de dizer que o Brasil é um Estado ilegítimo, o senhor precisa saber primeiro que a própria Constituição Federal funda um Estado legítimo. E não é pelo comportamento de qualquer autoridade que o Estado vai deixar de ser legítimo. Não é porque o presidente, eventualmente, se ele eventualmente vier a cometer algum crime contra a Constituição, que o Estado vai deixar de ser legítimo. Não é se porventura algum ministro do STF ou do TSE ou qualquer outra autoridade cometer um crime ou desobedecer à Constituição, ferir a Constituição, que o Estado vai deixar de ser legítimo. Não é se algum parlamentar cometer algum crime ou ferir a Constituição, que o Estado vai deixar de ser legítimo. Esse é um argumento sem fundamento, é um argumento mentiroso. Você está fundamentando a sua teoria numa mentira e está levando as pessoas a acreditarem num argumento falacioso. O Estado democrático de direito foi fundado pela Constituinte. E a Constituinte, ela foi formada por pessoas legitimamente eleitas pela vontade do povo, por pessoas que foram votadas. Então, senhor, verifique a Constituição antes de falar besteira e antes de induzir o povo a fazer besteira. Seja mais responsável. Um segundo argumento trazido por essa pessoa é que o povo deve vir às ruas para proclamar, declarar o Estado ilegítimo. Não existe esse fundamento. Não existe esse argumento. A única forma do povo declarar a sua soberania é através do voto. Leia a Constituição. Continuando ainda com o seu raciocínio fora de qualquer razão, qualquer lógica, ele afirma que o povo deve vir às ruas para declarar o Estado ilegítimo. Isso é uma balela. Ele afirma que todo o poder emana do povo. E isso é verdade. A Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, vai afirmar isso. Que todo o poder emana do povo. Isso é certo. Porém, senhor, o que o senhor ignora é que o povo manifesta a sua soberania através do voto. Faltou a você ler o artigo 14 da Constituição. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto. Então, antes de chamar o povo para as ruas, para declarar que o Estado é ilegítimo,
Você precisa considerar que o povo só pode manifestar sua soberania popular através do voto. A não ser que o senhor esteja querendo acabar com a Constituição e declarar uma ruptura institucional. Aí, o senhor está então confessando que está disposto a praticar um crime. Agora, se o senhor quiser apoiar a teoria do senhor na nossa Constituição, a teoria do senhor é furada e está levando as pessoas que acreditam na sua teoria também ao buraco. Eu fiquei muito impressionado com o vídeo que eu assisti. Fiquei impressionado porque, primeiro, esse cidadão está em outro país, está nos Estados Unidos. Se diz patriota, mas não está na nossa pátria. Se diz patriota, mas não tem coragem de vir aqui no Brasil para dizer isso que ele está dizendo lá dos Estados Unidos. Então fiquei impressionado. Fiquei impressionado também porque ele continua com as suas sandices. Ele não para por aí. Para ele não basta dizer que o Estado é ilegítimo. Para ele não basta dizer que as autoridades não têm legitimidade. Para ele não basta dizer que só o presidente dele cumpre a Constituição. Ele diz ainda que as pessoas devem desobedecer a ordem posta. Então ele prega o não reconhecimento das autoridades, a não aceitação do poder que vem do Estado. Ou seja, ele está pregando uma anarquia. O que seria uma anarquia? O próprio conceito de anarquia diz: teoria política que rejeita a existência de um governo. Trata-se de uma ideologia que não é a favor de nenhum tipo de hierarquia, de dominação. Então, o senhor está pregando para o povo a desobediência às normas. Então, se você está assistindo esse vídeo, convença o povo de que eles estão errados se eles fizerem isso. E você está errado. E você que está assistindo, não faça isso. Volte para sua casa. Vá cuidar da sua família, dos seus filhos, da sua saúde. E se prepare para um próximo pleito. Vai para casa. Bom, eu não vou me prolongar muito aqui, até porque o vídeo que eu assisti é longo, mas ele acaba citando diversas autoridades, nominalmente, falando barbaridades contra autoridades brasileiras, coisa que eu não vou repetir aqui no vídeo, até porque não convém, são falas impróprias contra as autoridades postas. Mas eu vou falar para você alguns artigos que você corre o risco de responder, de ser enquadrado nesses artigos da lei, para que você talvez se convença a voltar para casa, se convença a deixar essas ideias malucas aí para trás e volte para sua casa. Em 2021, a Lei 14.197 inseriu no Código Penal os dispositivos que eram da Lei de Segurança Nacional. E esses dispositivos, eles são específicos. E eles se enquadram perfeitamente nesse tipo de situação. No artigo 359-L, narra os crimes contra as instituições democráticas. Lá, no artigo 359-L, traz o seguinte: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes, é crime. E já traz a pena também. Pena: reclusão de 4 a 8 anos. E mais a pena correspondente à violência, se houver. Então, você fica aí ameaçando o STF, ameaçando o Congresso Nacional, ameaçando o presidente eleito.
você corre risco de ser enquadrado nessa lei, no Código Penal, nesse artigo 359-L. Vá para casa. É uma pena dura. Isso se não houver outras coisas, não houver a incorrência de outros crimes. Por exemplo, se houver violência. Vai para casa. Mas não acaba aí. No artigo 359 ainda, só que na letra M, ela vai trazer o seguinte. É quando está falando de um golpe de Estado. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, é crime também. E a pena lá é mais grave. É de 4 a 12 anos. E mais a pena correspondente se houver violência. Então, não cai na ladainha dessas pessoas. Esses caras, como por exemplo essa pessoa que eu estou respondendo, tá lá nos Estados Unidos. Você tá aqui no Brasil. Esse cara tá sendo possivelmente auxiliado por autoridades. E você tá aí, na rua, tomando chuva, vento, sol, frio. Esse cara tá lá no conforto do ar-condicionado dele. Você tá aí na rua, nas praças, em frente ao quartel-general, nas barricadas. Volta para sua casa. Esse cara, a lei não vai alcançar ele lá nos Estados Unidos porque a lei brasileira não ultrapassa o território nacional. Por que ele não vem para o Brasil? Então, não caia nessa. Não vai cometer crime. Talvez você não tenha os mesmos recursos. Nós temos exemplos de pessoas que estão presas, que perderam as redes sociais. Depois, não vá reclamar de censura. Não vá reclamar que está sendo calado. Se você cometer crime para expressar sua opinião, se você cometer crime para manifestar seu pensamento, você vai ser sim barrado. Barrado pela lei. Todo direito tem limite. Todo direito é relativo. Então, o abuso do direito, o uso abusivo do direito, autoriza que seja barrado esse uso. Então, você, meu amigo, minha amiga, cidadão de bem, patriota, brasileiro, que está na rua, que está na frente do quartel, que está na barricada, talvez com seu filho, com a sua mulher, com seu esposo, volta para casa. Vai descansar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Nas próximas eleições, se tudo der certo, vocês tentam eleger o candidato que vocês queiram. Volta para casa. É um apelo que eu faço. As autoridades, elas estão agindo dentro das normas. E tem inquéritos abertos. Tem inquérito dos atos antidemocráticos aberto. Tem inquérito das fake news aberto. Toma cuidado para você não acabar sendo levado a fazer besteira e depois acabar sozinho, porque esses caras eles não vão te socorrer, não vão te pagar corpo jurídico para te defender. Toma muito cuidado. Volta para casa.